Se por acaso quiser tirar minha vida, não pensa e a gente está começando mais um Quinta no Que Tal? Vamos abaixar um pouquinho agora o som do mano Edson Gomes. E eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está assistindo aqui a gente hoje, nessa quinta-feira, 13 de agosto de 2020. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Quinta no Que Tal. É uma atividade do Que Tal Ambiental, que é uma ação do projeto Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, e integrado ao programa Amaná. Toda quinta-feira a gente bate um papo com especialistas em diversas áreas e a gente procura, claro, dar um jeito leve, descontraído, que é para você não achar a gente muito chato, né? E hoje a gente está recebendo Kelly Bonfim, minha amiga do peito, irmã. E ela é professora da UniFTC, é contadora, é fisioterapeuta, é mestra em conservação da biodiversidade e, o mais importante, ela é rondonista. Rondonista! Rondonista raiz. E a gente hoje... e a música que abre o nosso quinta de hoje é Fogo na Babilônia, que é composta e cantada por Edson Gomes. Bora botar fogo na Babilônia, Kelly? Bora botar fogo. Que bom, Kelly, estar recebendo você aqui hoje, para a gente bater um papo sobre um negócio que é muito sério, né? Claro que a gente procura dar leveza, descontrair um pouquinho, mas a coisa é séria, né? E a gente sabe que tem causado polêmica em alguns meios, principalmente quando a gente fala em universidade pública, as instituições privadas. Ó, hoje, porque você não é água não, hoje é café, ó. Então, bom, nas universidades públicas tem sido travado um debate importante a respeito desse assunto, e nas instituições privadas ela já é uma realidade. Por isso a gente convidou Kelly Bonfim, que é professora de uma instituição privada, e tem vivido de perto essa realidade para compartilhar um pouquinho com a gente. Kelly, diga aí, como a gente já tinha acertado, né? Diga aí suas credenciais, diga de onde que tu veio, de onde tu vai, e o caminho que você trilhou para chegar até aqui. Vamos lá, Guiga. Primeiro, eu quero agradecer enormemente o convite. É uma honra estar aqui compartilhando contigo. Eu tenho alguns anos na educação, na docência do ensino superior e tenho a oportunidade de trabalhar desde então contigo. Venho aprendendo muito contigo e com os meus outros colegas. Mas essa minha paixão, né, por estar em sala de aula, ela vem desde a minha época de acadêmica, né, de estudante de fisioterapia, onde desde o meu terceiro, quarto semestre, eu já era aluna de iniciação científica, já era monitora, né? Então eu tinha já toda essa tendência, todo esse direcionamento para estar, né, trocando, compartilhando, indo em busca do conhecimento de uma forma não tão tradicional. Então, não foi diferente quando eu me formei, né, que minha primeira graduação é em fisioterapia. Então, logo depois, eu parti para a pós-graduação, lato sensu, e na época, a gente tinha a opção de fazer a disciplina do ensino superior, né? Então, didática do ensino superior. Então, desde então, foi minha opção, sim, né, estar lá marcando. E desde sempre eu enveredando por essa questão pedagógica mesmo, aula, sala de aula. Eu falo para os meus alunos, né, que quando eu era aluna da graduação lá atrás, eu pedia para os meus professores, perguntava assim, Cláudio,
semana que vem vai ser aula de quê? Você deixa eu falar alguma coisa? Eu posso dar aula de alguma coisa? Né? Então, eu sempre tive esse comportamento, né? Então, assim, não foi estranho eu estar hoje, né, na educação, né, trabalhando com muito amor pelo que eu faço. Giga, você está me ouvindo? Eu tô sim, é porque eu tô botando aqui, tô acompanhando aqui as coisas. Ah, tranquilo. Então, assim, as pessoas me perguntam. Nosso amigo em comum, Paulo Rosa, ele sempre falava, né? Kelly, você tem uma alma pedagógica, né? E essa minha alma pedagógica vem de onde? De onde vem tanta inquietação? Porque eu fui apresentada, né, na minha graduação de fisioterapia a uma disciplina chamada de psicomotricidade. Então, nessa Sim, disciplina de psicomotricidade, a primeira coisa que o aluno bacharel tem que saber é que existe uma base teórica, que existe, por exemplo, Foucault, Piaget, Vallon, né? Então, que na maioria das vezes é uma discussão, são conteúdos, assuntos muito distantes da área de saúde, né, da fisioterapia. Então, na minha matriz, né, graças a Deus, tinha a psicomotricidade. Né? E, posteriormente, aqui em Itabuna, eu fiz uma pós em psicomotricidade. Então, eu comecei, né, a bacharel em fisioterapia, conhecer, né, na teoria e na prática, né, todo esse universo da educação, né, toda essa base teórica de fazer a docência, de fazer a sala de aula um pouco diferenciada, né, do modo engessado, tradicional. Então, eu acredito que isso me deu, né, uma maior segurança no meu trabalho, né? Me deu um know-how a mais para eu me lançar, para eu me jogar, para eu me ousar, né, nas estratégias que, antes de ser, entre aspas, moda, tendência, esses termos, né, metodologias ativas e tal, né? Vamos falar no bom português, ludicidade, o sim. lúdico, né? Então, lá em 2004, 2005, 2006, foi quando eu comecei no ensino superior, eu já me lançava nessas questões em virtude, né, da minha experiência acadêmica lá com a psicomotricidade. Então, É, estou na educação desde então, né? é daí que a gente vê o quanto é importante uma formação interdisciplinar, né? A gente vê muito claramente que aqueles professores que na sua trajetória tiveram uma formação de cunho mais interdisciplinar acabam de alguma forma se adaptando mais rapidamente, né, a esse momento que a gente está vivendo. Pelo menos E no se a gente for início. juntar isso, e se a gente for juntar os perrengues de Rondon, aí Aí, pronto. aí todo professor tinha que passar pela experiência de ser um professor rondonista, né? Na semana passada eu participei de uma live convidado por uma amiga, né, muito querida. E eu falava com ela que essa questão do ensino remoto, né, para aquelas pessoas que têm uma convivência com extensão, né, com essa Sim, extensão nesse modelo, né, de dialogicidade com comunidades e, né, com a sociedade, que está acostumada a passar alguns perrengues aqui e ali, consegue se adaptar muito mais facilmente a esse momento que a gente está vivendo, né? Claro que cada perfil de professor tem sim, todos têm o seu valor, precisam ser valorizados, precisam ser estimulados, né? Mas a gente consegue ver uma diferenciação muito, muito clara, né, nesse sentido. consegue, consegue. E a gente, bom, o assunto de hoje é ensino remoto. E eu queria que você falasse um pouquinho, a especialista do assunto, falasse um pouquinho a questão dos termos conceituais, para o pessoal entender melhor. Que diacho é isso de ensino remoto? E no que o pessoal começa a chamar também de ensino EAD, e na realidade não é EAD. E aí eu queria logo que você falasse, né, sobre essa questão da conceituação e a diferenciação do ensino Tá, remoto e também do ensino EAD. tá. Antes de eu falar desse conceito, né, a chamada, né, das nossas publicações é: quem tem medo do ensino Do remoto, ensino né? remoto. Você não tem ideia
né, de quantas devolutivas eu tive, né? As pessoas, os colegas de trabalho, os amigos, conhecidos nas redes sociais, respondendo unânime. Todo mundo respondeu. Eu tenho medo. Todo mundo. Eu também. Todo mundo tem medo. E eu falei assim, e eu também. É igual aquela história de todo mundo odeia o Cris, né? Exato. Né? Todo mundo tem algum tipo de medo, todo mundo tem algum tipo de receio, né? E eu costumo dizer que esse medo tem que estar presente, sim, tem que fazer parte, né? Porque no dia que a gente não tiver um medo, um receio, aquela adrenalina, né? Do medo de dar errado, do medo de não conseguir, é porque a coisa não está certa, não está sendo conduzida, né, pelo caminho assertivo da coisa. Então, eu também tenho muito medo, muitas inquietações, muitas angústias, né? Muitas incertezas, mas eu acredito que o mais importante disso tudo é a gente se oportunizar a experienciar, né? É a gente, né, estar aberto na educação, principalmente no cenário de pandemia, né, onde a gente precisa ajustar, né, o nosso barco. Lógico que na maioria das vezes possa ser que não seja o ideal, né? Mas dentro da nossa realidade, dentro das nossas capacidades, né? O que é possível fazer com qualidade, né? De forma positiva, né? Então, medo sim, mas desistir, não acreditar nunca, né? A gente acredita na educação, somos pela educação sim, né? Mas a gente pega o nosso medo e vai para o enfrentamento, né? Então, na adversidade, a gente busca, né, se ressignificar, né? Principalmente, Giga, no semestre passado, né? Eu procurei me juntar com quem pensa, com quem acredita da mesma forma que eu. Porque se eu me junto com pessoas que querem fazer diferente, com pessoas que querem realmente que a coisa seja assertiva, um vai dando suporte para o outro, um compartilha uma estratégia com o outro, um ajuda o outro, e no final o resultado é positivo. Né? Porque se eu estou cheio de medo, de receio, de angústia, e me junto com pessoas que não querem que a coisa dê certo, aí realmente o resultado lá na frente não vai ser muito positivo, não. Tá? Beleza? Sim, beleza. Agora, bora entrar aí Bora. o que é efetivamente esse negócio. Sim. Então, assim, as palavrinhas da moda, né? É ou não é? É ensino à distância? É ensino remoto? É o quê? Né? Então, toda aquela guerra, principalmente no semestre passado, né? Então, aluno... Fato é que tanto o EAD quanto o ensino remoto são modalidades online. Pronto, acabou. Mas... como é que acontece, né, a estratégia, a estrutura desse modelo EAD, né, de ensino à distância? Como é que acontece como é que é a estrutura, né, desse modelo remoto emergencial? Então, vamos lá. Então, tanto o ensino à distância quanto o ensino remoto, eles estão devidamente autorizados pelo MEC, estão respaldados pelo MEC. Né? Então, o ensino à distância, ele está, sim, né, validado, autorizado pelo MEC aqui no nosso país. E o ensino remoto, né, em virtude dessa questão da pandemia, né, do distanciamento social, é uma medida extraordinária. Então, o MEC, né, autorizou, né, como medida extraordinária de quê? Do ensino presencial fazer o quê, Kelly? É o que a gente chama como é que se fala o nomezinho? Deu um branco aqui. Que a gente vai informatizar, que a gente vai, né, digitalizar a nossa aula presencial. Então, no ensino à distância, todo o curso é online. Já no ensino remoto, é um ensino online, só que de forma temporária, né? Para poder cumprir esse distanciamento social. No ensino à distância, o professor, ele trabalha os seus conteúdos através de quê? De uma aula gravada. Então, ele vai lá, ele grava a sua aula e disponibiliza no ambiente AVA lá, por exemplo, né, da instituição pela qual aquele aluno está vinculado. E aí, lá no ensino à distância, EAD,
além dessa aula gravada, ele vai ter o quê? Um tutor, para ter esse contato com o aluno, né, para poder estabelecer diálogo, para poder sanar alguma dúvida. Ponto. No ensino remoto, não é assim. No ensino remoto, o professor está na aula ao vivo, né? Então, ele está lá ao vivo e no mesmo horário, né, do planejamento de aula dele. Então, nós temos um calendário lá, né? Então, lá no cronograma vai ter lá aula de professor Guilhermes, né, de Direito Ambiental, segunda-feira, à noite. Segunda-feira à noite, professor Guilhermes estará online, né, para poder trabalhar ao vivo com esses alunos de modo remoto. E que essa aula pode ou não ser gravada e disponibilizada para os alunos, para posteriormente, se ele quiser ou não, assistir aquele conteúdo, aquela explanação, né, aquela aula síncrona novamente. Coisa que no ensino à distância, né, EAD, não acontece isso. Além de o EAD ter a flexibilidade de horário, né? Então, assim, eu estou no ensino EAD, hoje é quinta-feira, hoje a minha rotina está complicada. Então, hoje eu não vou assistir aula. Essa mesma aula de Direito Ambiental com o professor Guilhermes, para mim, para Kelly, vai ser melhor eu trabalhar, assistir amanhã, sexta-feira pela manhã. Então, tem essa flexibilidade de horário. No ensino remoto, não. No ensino remoto vai ter a aula ao vivo, no horário de aula que o aluno já fez a matrícula dele. Ele fez o horário dele, então ele tem que estar presente, né, conectado ao mesmo tempo com o professor. Né? Enquanto que na aula EAD, né, é meio que uma aula padrão, né? Então, vai ser disponibilizado, né, para todos que estiverem inseridos, matriculados naquela aula, naquela disciplina. A aula remoto, não. O professor tem a autonomia, ele tem a liberdade de direcionar, de trabalhar de acordo com o perfil daquela turma, com o perfil do que está sendo, da devolutiva do aluno, da dúvida do aluno que ele, né, trouxe naquele momento ao vivo, né, naquela interação direta com o aluno. Então, o ensino remoto, né, nós temos uma relação direta com o aluno, tanto no momento ao vivo, quanto posteriormente, né? Então, para sanar essas dúvidas pelas redes sociais, por e-mail, enfim. Né? Já no ensino EAD, não. O professor não tem, ele grava aquela aula é disponibilizada e todo esse contato posterior, né, ou prévio, o aluno faz com o tutor, tá? Então, eu poderia dizer assim que a diferença essencial entre um e outro é essa mediação direta do professor com o aluno, essa possibilidade de interação, que no EAD você não tem, né? A interação é feita com um tutor. Com um tutor. E turmas, como é que eu vou dizer, com um número indefinido de pessoas, enquanto que no remoto você tem uma turma, que é o professor que faz toda a mediação com, né, com esses, com os seus discentes, digamos assim. Isso. Agora, você... No ensino remoto, Giga, gente, eu tenho uma intimidade assim grande com o Guilhermes, professor Guilhermes. Giga, não sai professor Guilhermes, entendeu? É Giga. É por isso que eu gosto de fazer o Quinta no Quintal, que é só amigo. Então a gente vai... Giga, né? Então, Giga, além disso, para mim o primordial, né? Além dessa interação direta com o aluno, eu posso direcionar aquela minha aula, aquele meu trabalho para aquela turma. Né? Então, ou seja, eu posso fazer uma avaliação diagnóstica. Então, com quem é que eu vou trabalhar? Com quem é que eu estou trabalhando? Na aula EAD, não. PAFT. É um pacote ali que é entregue. Você, mais do que eu, pode falar com propriedade, por exemplo, território de identidade. O que se aplica, né, aos meus alunos do território de identidade Litoral Sul, falar da nossa realidade, não se aplica, talvez, né, dependendo do assunto, né, quando for falar de doenças endêmicas, né, para aquela outra realidade daquele outro aluno de outra região, de outra área.
Então, no Uhum. ensino remoto, me dá essa oportunidade, né, essa liberdade de eu direcionar, né, a minha aula, os meus conteúdos, de acordo com a realidade, com o perfil de aluno, com o perfil da minha turma. Coisa que o ensino à distância não permite. Uhum. É do tipo, a mesma aula que eu aplico, né, que eu deixo disponibilizada, melhor dizendo, para o meu aluno de Ilhéus ou Itabuna, vai estar disponível para um em Prainha, no Pará. Exatamente, no ensino à distância. Vai. Uhum. E Pronto. aí gera problema. Por vezes gera muitos problemas, inclusive. Problema. Mas veja só, você falou de algumas formas, né, de como é, essa questão, né, de você tem a turma, o aluno vai ingressar ali Hum. e vai estar com você ali em algum tipo de plataforma, né, Sim. aquela que a instituição indicar, qual seja. Mas como é que eu consigo? Você que já tem assim, você que já, né, que já está vivendo essa realidade, como é que eu consigo as estratégias que eu uso para poder engajar esses, né, até a nova nomenclatura, né, engajar esses alunos, né, já que assim o formato de aula que a gente conhece das nossas aulas presenciais normalmente são de 100 minutos. E como é que eu consigo prender, engajar esses alunos 100 minutos numa aula? Essa é uma dúvida que tem, assim, gerado. O povo está ficando sem dormir com um negócio dele. Pronto. Não precisa ficar sem dormir. E se ficar sem dormir, né? Toma um chazinho, relaxa, que vai dar tudo certo. Giga, no início, pronto, a gente entrou nesse modo remoto em março desse ano. E aí, vou pegar um exemplo. Né? Eu tenho uma turma com 60 alunos. E aí eu estava enlouquecida de preocupação, porque eu não tinha os meus 60 alunos na minha aula ao vivo lá. Só que aí eu te pergunto, em todas as nossas aulas, nós temos nas nossas aulas presenciais, nós temos todos os nossos alunos lá presentes? Não. Não. Os nossos alunos presentes, todos eles estão engajados, comprometidos, atentos ao que o professor está trabalhando, todos eles estão lá proativos, todos eles estão lá solícitos com aquilo que está sendo direcionado, orientado em sala de aula? Também não. Então, Principalmente no isso, noturno. principalmente no noturno, que é uma outra realidade, a maioria mora fora, 2 horas na estrada, 3 horas na estrada, trabalha o dia todo, enfim. Então, essa realidade não é diferente do presencial. Eu não posso querer que só porque é remoto que eu vou ter um quantitativo maior desse aluno. Muito pelo contrário, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia. São muitas. O desdobramento disso vai aquém da sala de aula, seja remota, seja presencial. São muitas angústias, são muitas inquietações. Vamos pensar que qual é a realidade? Vamos pensar digital. Na casa desse aluno, tem internet de qualidade? Se nós mesmos que estamos trabalhando dessa forma, quantas vezes eu estou lá trabalhando, minha internet, puf, dá pane, faltou energia, não tem Wi-Fi, enfim. Então, as pessoas têm o seu próprio computador, o seu próprio notebook, o seu próprio smartphone, tem uma casa, né, com um cômodo só para ela. Né? Então, é uma pluralidade muito grande para que esse aluno realmente esteja, naquele nosso horário de aula, completamente engajado, comprometido com a aula. Né? Então, nós precisamos levar tudo isso em consideração. Né? Então, o que é que Uhum. acontece? Então, voltando à sua pergunta. Então, assim, eu não fico mais nessa paranoia, né, de, meu Deus do céu, hoje eu tenho 20, hoje eu tenho 30, hoje não tenho 60. Né? Porque eu nunca tive, com exceção dia de prova, eu nunca tive esses 60 em dia normal de aula.
Isso, Roberto. Vai além do mero interesse de da prova. do comprometimento. Roberta Uhum. pontuou aqui, né? Vai muito Sim. além. Então, o que é que eu faço, Giga? Né? Então, nós aqui na instituição que eu trabalho, na UniFTC, nós estamos utilizando a plataforma Blackboard. Na plataforma, nós temos a possibilidade de trabalhar online e de gravar a nossa aula. Né? Então, esse aluno, independente do motivo dele, né, ele tem a possibilidade de assistir essa aula, que é ao vivo, sim, né, que tem chamada, sim, que ele tem essa possibilidade de, em algum momento, ele trabalhar essa informação, dele obter essa informação. Né? Então, isso já facilita. Mesmo a gente sabendo que tem muitos alunos nossos que não têm acesso, que existe uma inequidade digital. Né? Tem alunos nossos que moram em municípios, né, que não têm o acesso, nem de qualidade, não tem. Tem outros que moram na zona rural. Né? Ele fala, professora, eu não consigo, eu tenho que ir para a cidade para poder. Né? A gente sabe que tudo isso existe. É a nossa realidade, né? A realidade eu já ensinei na UniFTC e sei que a realidade é essa nas instituições da nossa região, né? É uma realidade muito clara, muito patente, né? Isso. Né? Aí, o que é que eu faço? Eu procuro sempre trabalhar, Guilherme, do mesmo modo que eu trabalhava no presencial. Kelly, como é que você trabalha no presencial? Com muita tranquilidade, lógico, com o meu rigor acadêmico, né? Que tem alguns alunos meus aí, né, aqui na live. Lógico, com o meu rigor, com o meu critério de rigor acadêmico, né? Que é preciso, sim, que, né, pelo simples fato de estarmos remoto, que haverá aprovação em massa, né? Como aconteceu lá no passado. Recado está dado. Recado está dado, e ele sabe disso. Mas eu sempre... por exemplo, olha o que eu estou usando aqui. Minhas ampulhetas para cronometrar. Aquela ampulheta. Aquelas ampulhetas. Pois é. Então, eu sempre procuro diversificar, né, os estímulos. Uhum. Então, o que acontece? Então, eu procuro fazer com que o meu aluno se sinta realmente interessado pelo aquele conteúdo. Eu procuro trabalhar, né, de uma forma que ele enxergue que aquilo ali é primordial, né, para quando ele estiver na vida profissional, que ele precisa compreender, né? Então, e aí, como é que você faz isso, Kelly? Tem mistério? Não, é receita? É fórmula? Não é o quê? É você simplesmente ir estudar e procurar estratégias, ferramentas que te possibilitem isso. Vou falar da minha experiência, por exemplo, né? Eu trabalho com a disciplina de anatomofisiologia. Então, lembra que eu falei há uns 15, 20 minutos, bem assim, eu falei bem assim, ó, a gente precisa se juntar com quem pensa similar a gente. A gente tem que se juntar com quem acredita na educação, a gente tem que se juntar com quem quer caminhar para frente. Então, eu tenho parceiros, eu trabalho com amigos, eu trabalho com parceiros. Né? Então, eu fui para um colega. Eu entendo pouquíssimo de tecnologia, acredite. Sou terrível. Mas eu tenho um colega amigo, né? O fisioterapeuta Raimundo Diógenes, e aí ele entende tudo. O que é que eu fiz? Entreguei meu notebook para ele e falou assim: ó, o que é que tem aí disponível, 0800, gratuito, que eu posso utilizar nas minhas aulas? E aí ele me disponibilizou um atlas humano do movimento, que é igual ou melhor à plataforma, o software que a gente utiliza no nosso laboratório de anatomia lá na instituição presencial. Então, o que é que eu fiz? Eu busquei para que na minha aula remota eu possa fazer o quê? Espelhar esse software, esse atlas, e meu aluno, durante a minha explicação, ele consiga visualizar com clareza. E compartilho a informação com o meu aluno. Ó, existe esse atlas. Quem puder, quem quiser, né, você pode baixar, tem acesso. Né? Kelly, mas aí é tecnologia, mas ok, tudo bem. Teve uma aluna que falou assim, Kelly, esconde as ampulhetas. Mas aí eu trabalho com eles, sabe o quê? Gincana. Eu faço gincana, eu lanço desafios com eles, né, em sala de aula. Eu provoco esse engajamento, né? Eu provoco essa inquietação, essa
curiosidade neles, né? Eu trabalho, pronto, a modinha agora, né? Lettering, né? Então, não sei se aquelas coisinhas com letras diferentes, Aquele bonitinhas, né? desenhar, aquele... Isso. Isso. Então, eu faço o quê? Lettering, ó. A temática vai ser contração muscular, um exemplo. Né? Então, cada aluno vai ter que fazer o quê? Um lettering. Vai ter que fazer um mapa conceitual em lettering, individual, e tem que apresentar. E aí eu falo assim, ó, cada um tem que comprar sua caneta de papel, hidrocor, lápis de cor, né? Então, ó, bora fazer, bora construir. Isso na hora. E aí é todo mundo, Kelly, que aceita de imediato? Não. Mas depois que eu falo assim, quando vocês começarem a fazer, né, o feedback deles é maravilhoso. Né? Eu nunca tinha feito um podcast na vida. Eu falei, meu Deus. Né? Quando a gente entrou no ensino remoto, então uma das orientações foi, né, podcast. Que diabo é podcast? Eu já tinha ouvido falar muito. Podcast nada mais é do que o nome metido da besta de uma gravação de áudio. Então, sim, continue falando que eu vou acender a luz aqui, viu? Sim, senhor. Então, eu fui conhecer, saber o que é um podcast. Então, eu fui, sim, né, criar as minhas... Não usei aplicativo nenhum, tá, gente? Tem aplicativos específicos para gravar podcast, para poder fazer transição, para ter fundo musical, mas eu não usei nada disso, usei o gravador do celular normal. Né? Então, apenas eu tive o cuidado de quê? De manter a minha linguagem, a minha relação com a minha turma, com os meus alunos que eu conheço. Bom dia, Giga. Bom dia, Roberta Galega. E aí, na nossa última aula falamos disso. Lembra, Carol, que você citou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu vou fazendo uma narrativa de forma organizada que eles se sintam parte, né, daquela narrativa. Eu não faço a gravação de um podcast que sirva, né, para qualquer turma que queira, para qualquer pessoa que queira compreender contração muscular. Não, eu faço a gravação do podcast. Eu tenho 2 turmas que trabalham esse mesmo conteúdo. Eu não uso o mesmo podcast. Por quê? Porque eu vou, entre aspas, né, personalizar, direcionar a minha gravação, a minha narrativa para a turma 1, que tem Guilherdes, que tem Roberta, que tem Janaína, que tem Carol. Já a turma 2 é outra resenha, né? É outro bom dia, é outra forma que eu me comunico com eles. E aí eu vou fazendo com que esse distanciamento físico fique menos, né? Então, eu tento aproximar, acolher melhor dessa forma, né? Conversando com eles como se eu estivesse em sala de aula. Então, quando eu chego, que eu dou meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite na turma, eu bato a resenha com quem? Né? Então, se tem Tiago na sala, eu bato uma resenha. Na outra sala que tem Diego, é outra resenha. E eu vou gravando, eu vou utilizando as estratégias, as metodologias desse modo. Então, eu acredito que por isso que eu tive um feedback muito positivo dos meus alunos no semestre passado. Né? Que eu consegui não ter aquele quantitativo máximo, mas aqueles todos que estavam presentes, né, de forma síncrona ou assíncrona, eu tive um feedback positivo. Né? E fico também a todo momento. Gente, me dê um feedback. O que é que está bom? O que é que está ruim? Onde pode melhorar? Falem a verdade, por favor. Né? E alguns alunos sempre vêm no privado, né, do WhatsApp para poder dar essa devolutiva. Né? Então, é você se colocar no lugar que eu estou, né, em processo de aprendizado também. O professor sempre está. Né? Então, a gente precisa aprender, mas a gente erra também. E reconhecer. Né? E pedir ajuda. Né? E aí, galera, faço sempre. O que é que vocês sugerem? O que é que vocês gostariam de fazer? Alguém tem alguma sugestão? Pronto. Meu primeiro dia de aula, ainda estávamos, né, no presencial. Né? Na última, acho que na penúltima semana do presencial, um assunto, o conteúdo foi neurotransmissores. Então, era véspera de carnaval. Eu fiz um carnaval dentro da FTC, da UniFTC. A minha turma de anatomofisiologia, gigante, todo mundo foi fantasiado, todo mundo fazendo as suas paródias, todo mundo fazendo os seus letras. Eu vi no seu perfil. Eu não entendi nada. Eu me lembro dessa. Pois é, eu estava lá, né? Roberta está aqui. Eu fiz
uma viagem e eu fiz minha prima, pedagoga, professora maravilhosa que está aqui, trazer essa minha máscara, né, no colo dela inteira. E eu usei, né, uma máscara lindona, né, mas dá trabalho, que ele dá muito trabalho, né? Mas vamos falar assim, é o aluno, né, ser oportunizado, a ele ser protagonista do processo de aprendizagem dele de forma lúdica, de forma leve. Né? Não precisa ser apenas cuspição de informação. Né? Então, a gente pode, sim. Não vou dizer que não deu trabalho, não vou dizer que eu não fiquei até 1h da manhã, né? Simplesmente com eles nas redes sociais, né? Organizando, planejando, dividindo grupos e tal. Foi. Mas o objetivo era o quê? Provocar esse engajamento, né, na minha turma, né, de forma não tradicional. Fale. Não, é aquela. Ou seja, você aí aplicou coisas que. Bom, lá na teoria a gente vai falar, né, de metodologias ativas. Isso. Né? Então você fez. Claro que não foi de uma forma. Foi de uma forma intencional, você já tem. Né, já detém questões teóricas, passou por capacitação nesse sentido, mas muitas vezes a gente vê também, né, professores aplicando determinadas atividades que estão de acordo com a teorização das metodologias ativas e muitas vezes não se dão nem conta disso, né, no sentido do engajamento e tal. Uma coisa que você falou foi sobre a plataforma que vocês usam, né, que é o Blackboard. É claro que esses dias eu vi alguma coisa, eu vi um anúncio da UniFTC e fui olhar e, claro, essa é uma plataforma que é paga, que ela está disponível para algumas instituições que assinam e tal. Que não é a realidade de várias, né? E aí a gente tem a plataforma, as principais, digamos assim, né, que disponibilizam Google e Microsoft. Talvez sejam as mais utilizadas por várias, né? Na UESC mesmo a gente tem, a instituição tem a assinatura do Google Suite, né? E lá a gente tem o Classroom e a gente tem o Meet. Também eu creio que talvez seja algo, né? As funcionalidades sejam um pouco próximas disso, né? E bom, e aí que tem também a possibilidade de gravar e de fazer de deixar os arquivos também em interação, disponíveis para o Drive, pelo YouTube, né, e por aí vai. Né? E é aquela coisa, né, Kelly? Você destacou bem uma questão que é essa coisa da reinvenção, de estar se adaptando, e quem é professor precisa estar o tempo todo se inventando, né, em tudo. Sim. O próprio ensino presencial ele já estava em num andamento de transformação, né, importantíssimo, que já estava demandando de nós, né, uma série de esforços para a gente conseguir se adaptar e engajar e tornar as nossas aulas mais interativas, nossas aulas mais participativas mesmo, mais identificadas com as necessidades dos alunos, que fujam daquele aspecto conteudista, né? Quando na minha graduação, né? isso, né? Meio fordista, né? Daquela coisa de que você vai dar os conteúdos específicos da sua disciplina e que você não está, né, muito interessado no que o outro professor está trabalhando, essa coisa toda, e qual a necessidade do aluno. E, principalmente, a necessidade naquilo que diz respeito ao que ele efetivamente vai usar. Talvez aí esses novos tempos, tanto no remoto quanto no presencial, demandem isso da gente. Né? Demanda. Claro que o professor... Isso. Claro que o professor que já estava se ajustando no presencial, no remoto, vai dar um pouco mais de trabalho, pelo menos no início, né? Mas ainda acredito que no momento em que a gente pegar agora pegando no tranco, né? Mas pegar o ritmo, a gente vai estar em uma situação menos desconfortável, né? Não, sim, confortável eu não acho que o professor deve estar nunca.
né? Mas a gente talvez aí entre numa situação menos desconfortável. Isso. Eu vou pegar o gancho da colocação aqui de Roberta, que ela colocou, né? As instituições estão no século XX e os alunos no século XXI. Precisamos nos ajustar. Gente, não tem para onde correr. Com pandemia ou sem pandemia, né? As TICs, né? Ou seja, as tecnologias de informação e comunicação, elas já estão inseridas na educação. Né? Então, a gente precisa compreender que a gente precisa estabelecer uma sinergia, né, entre essa tecnologia de informação e comunicação e a educação. Né? Então, hoje a gente já fala, já estuda, já lê sobre o quê? Educação 4.0. Né? Então, já chegou esse momento. Então, a gente não tem como mais voltar atrás. Mesmo que seja por aproximação, hoje, para nós, né, ainda é algo estranho. Mas, deixa eu ver aqui um termo, Giga. Eu li alguma coisa que eles já falam que essa geração que está chegando agora é uma geração que eles chamam de nativos digitais. Né? Então, são Isso. crianças, são adolescentes que já nasceram na era dessas tecnologias. Então, se o professor, se a escola, se as instituições de ensino, né, não se ajustarem, na verdade, não acordarem para isso, vai ficar defasada, vai ficar aí, ó, instituição do século XX e aluno do século XXI. Né? Então, eu arriscaria dizer século XIX. É verdade. Né? Então, tá aí. A tecnologia chegou, né? O acesso à informação não é mais apenas com o professor. Né? Na minha época, eu tinha que ir para a biblioteca ou para a casa do amiguinho que tinha a enciclopédia Barça. Né? Então, era lá na Barça que a gente se atualizava, tinha informação, né? de mundo. Né? Hoje, não. O acesso está ali, o professor tá... Estamos aqui conversando e com certeza já deve ter alguém aí, ó, com o seu celular, com o seu smartphone, o que é, né, nativo digital, o que é educação 4.0, e aí ele vai dar estanque, né, com a informação. Já estão pegando os nossos gestos, fazendo meme. Já está fazendo aqueles stickers, né, aquelas figurinhas. É tudo isso. Uma coisa que me chamou a atenção, eu esqueci agora o nome, rapaz, do Macedinho. Né? Eu brigava até uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu brigava muito por causa de celular na sala. E uma vez, conversando com ele, ele disse, rapaz, eu tornei o celular meu aliado. Me explicou como é que ele fazia, eu digo, rapaz, sabe o que é um negócio desse assim? Isso. Agora, no presencial, eu já... O pessoal até estranha, né? Eu coloco bem grande no quadro. Né? Obrigatório o uso do celular. Aí, os caras olham assim para mim, professor, você tá ficando doido? Surtou? Não. Eu digo, não. É porque eu aprendi a tornar o celular um aliado. Ou seja, é aquele momento em que você... Isso, é aquele momento em que você está. E aí eu propositalmente comecei a colocar na área do direito, né, que você lida muito com legislação, jurisprudência e tal. Propositalmente eu já deixava algumas lacunas para forçar os alunos a procurarem legislação, procurar jurisprudência sobre um determinado assunto. Uma vez mesmo teve até aquele momento, né, de um atrito na sala de aula, que eu tinha dito, olha, tal coisa é assim, assim. Aí um aluno, professor, doutrina, tá falando tal coisa assim, assim, assim. Eu digo, pegue seu celular aí, entre no site do STJ e veja da jurisprudência assim, assim, assado. Né? Então, isso, né, ajudou muito a dar dinamicidade à sala de aula. Né? Às vezes, e aquele momento que você erra também. Né? Erra ou esquece. Quantas vezes eu vou... Troca. Você pega a carretilha e isso você começa a falar assim, gente, peraí, quem tá com o celular aí? Pega aí tal coisa, dá uma olhada aí para mim, por favor. Pronto. Várias vezes. Sim. Sim. Deu branco aqui, claro, deu branco. Isso. E aí você manda e você pega, né? E eu comecei a sentir também que muitos alunos gostaram disso.
de você também ter um comportamento humilde, no sentido de que você reconhece que você não sabe tudo, né? É aquela história agora de o professor ser um facilitador, ser um mediador do conhecimento, né? E Mediador, não ser isso. o detentor ou dono do saber. Né? Esse Não. tempo E já nunca passou, fomos, talvez. Nunca fomos. nunca fomos. Aquela arrogância acadêmica, ela já ficou para trás. Sim. E, claro, é preciso que os nossos alunos reconheçam que a gente tem uma experiência, a gente tem anos à frente, que a gente tem, né, experiência, mas que a gente também não vai saber tudo. A gente não pode ter esse tipo de arrogância. Algumas coisas funcionam e outras coisas, claro, não vão funcionar. Né? Sim. E como é que tem sido essa experiência? Coisas que você usou assim, disse, rapaz, esse negócio foi. Foi. E claro, você provavelmente, né, tentou aplicar algumas coisas e disse, rapaz, esse negócio não deu certo, não. Conta aí. Giga, vou te falar. Assim, uma experiência assim completamente diferente que eu nunca tinha feito, que eu já citei aqui, foi o podcast, né? Então, assim, o podcast eu utilizei, gravei, eu acho que 30 vezes o primeiro, mas depois que eu peguei a manha do que realmente como era, então depois deu super certo, né? Então, o feedback foi positivo do podcast. Além do podcast, o que eu fiz e eu não gostei, né? Que eu não consegui me encontrar em tempo e espaço, é o que eles chamam de screencast. O que é um screencast? É você pegar a sua aula, né? O seu slide, e aí você vai gravando, você vai utilizando o slide, gravando o seu áudio e seu vídeo ao mesmo tempo. E aquilo ali você grava e disponibiliza. Eu me perdi completamente. Não consegui me organizar. Por quê? Os meus alunos sabem, eu não sou uma professora de slide. Não sou. Né? Então, eu sou a professora do quadro. Eu sou a professora de ficar falando, rodando da prática, né? Bota o braço para cima, braço para baixo. Então, assim, então Quer eu parar tenho que na frente de uma seguir. câmera aí? É gesticulando, é falando, sabe? Então, assim, pronto. Hamid está aqui falando, as massinhas nos ossos. Então, assim, eu levo, né? E peço também para os alunos, leva massa de modelar, massinha de modelar, para poder, né, a gente fazer uma interação, uma simulação. Enfim, então, assim, comigo não funcionou o screencast por causa disso. Tá? Então, assim, a forma como eu estou acostumada a conduzir em sala de aula não me permitiu ter uma boa relação com o screencast. Mas outros colegas fazem e amam. Então, eu não consegui ter uma boa relação com o screencast. Né? Mas tem umas plataformas gratuitas, né, que a gente consegue trabalhar com o Socrative, o Geniol. O Geniol é maravilhoso, porque o Geniol é um site onde tem vários jogos, né? Não é só um jogo. Né? Então, o Socrative, o Geniol e o SurveyMonkey. Né? Então, tem vários jogos, vários quiz, várias coisinhas que você pode utilizar, né, para poder fazer o que a gente chama de ACC, Atividade de Consolidação do Conhecimento. Né? Então, eu trabalho algum conteúdo, algum assunto, e aí eu aplico, né, essa metodologia com o Geniol, um caça-palavras, né, ou perguntas e respostas, e aí, para poder verificar, para poder auxiliar, ajudar nessa consolidação do conhecimento, ou seja, daquilo que eu trabalhei na aula síncrona, né? Então, eu achei bem bacana mesmo, tá? Então você tem feito uma forma híbrida, né? Você faz a aula síncrona e você deixa atividades para um percurso assíncrono. Assíncrono, isso. Certo. Faço. Bom, muito bom. Faço. Joia. E isso ajuda porque tanto para o professor quanto para o aluno que não tem uma qualidade de internet tão boa, né? Então, às vezes, eu estou ali fazendo no momento síncrono, aí, por algum motivo, a conexão caiu do aluno, ele precisou, enfim, né? Aí perde o fio, a continuidade do processo.
né? Então, aí eu Uhum. pego, faço de forma assíncrona, e aí na próxima aula a gente tem a devolutiva, né? Tem as... E aí, gostou, não gostou, foi massa, não foi? Certo. Então, a gente, bom, daqui a pouco o negócio está rendendo aqui, a gente, com uma questão conteudista, você já deu aí umas dicas, né, de sites, plataformas e tal. Você tem outras, assim, que você poderia sugerir para o pessoal aqui? Ah, sim, e depois você me passa essa listagem e até de alguns outros, Passo. porque nessa nossa live ela fica disponível no IGTV e depois no Sim. YouTube, e na descrição eu aproveito e coloco essas Pronto. dicas. Lembrando também para o pessoal que não existe receita de bolo, né, Kelly? Não existe. Aquilo que deu certo para você nem necessariamente vai dar certo para um outro professor, seja pelas próprias características, seja também pela própria característica da disciplina. Sim, Né? sim. O que você Da aplica na área, sua. né? Da área também, da O área de que. saúde. Isso. Sim, o que você aplica para a área de fisioterapia, nem sempre eu vou poder aplicar na área de direito. Assim como em direito ambiental, eu não vai dar para aplicar da mesma forma que direito administrativo ou tributário, por exemplo. Sim. Né? É uma a cidade imaginada aqui, Lícia, trazendo Padlet, é bem dinâmica para disponibilizar material. Bom, Material. eu já ouvi falar É dessa plataforma, ah, mas eu não, é, assim, nunca não usei. Eu acho que me parece que é uma espécie de quadro, alguma coisa assim que você vai disponibilizando. Não sei se é não conheço. isso. Ô, Giga, É. eu anotei aqui Hum, para não esquecer a nossa fala inicial, né? A chamada. Quem tem medo do ensino remoto, né? Todo mundo tem. uhum. Aí Eu tem um tenho medo do filme, Quinta no Que Tal, imagine. tem um filme, né? E uma série, né? Que é muito o professor deveria assistir, né? Para poder abrir os olhos, né? Se permitir, né? A errar e acertar, né? Que é o filme. Roberta, tá ouvindo? Vai digitando aí, coloca aí, por favor. É o filme Não, você pode. Quando sinto que já sei, né? Quando Então, sinto que já sei. isso, do diretor Raul Pérez. No YouTube tem. Então, ele fala sobre as práticas inovadoras, né, das escolas. Então, assim, é um filme muito bom que eu recomendo, né, que qualquer educador. Isso. E tem uma série também que a gente encontra no YouTube, né, que ela é chamada de Hum. Corações e Mentes, Escolas que Transformam. Corações e Mentes, Escolas que Transformam. Né? Então, essa Tudo no série, ela YouTube. realmente. Tudo no YouTube. Né? Então, né, essa série, Corações e Mentes, ela realmente. Ela cutuca, né? A gente provoca para as discussões mesmo, né? Para fomenta a discussão. Tudo no YouTube. Uhum. Oh, muito Então, bom, muito bom. quem está inserido na educação, seja ela básica, seja ela superior, seja o que for, né? Então, o final de semana aí, ó, assista, né? Reveja as É, suas práticas, procure você sempre tem. estar, né? Você Fala. está com tanta moral que até seus fornecedores estão entrando aqui, ó, fim do grão. Pino Grão, eu sou quase sócia, entendeu? Andréa, beijo, meu amor. Sim, gente. Eu não posso perder a oportunidade de pedir a você que entrou aqui, né, para prestigiar a Kelly. Eu sei que Kelly, eu chamo esse pessoal com muito prestígio, que é para o pessoal estar tá entrando aqui. Não deixe de seguir o perfil do Quital Ambiental, viu? Né? Você não E, vai se arrepender por seguir o perfil do Quital Ambiental. ó, Guilherme, já tá me rendendo, já tá me rendendo palestra, mais trabalho. Roberta ama me dar trabalho. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Pense na pedagoga, pense na professora porreta, essa Roberta Galega.
Pronto, Roberta, então eu vou lhe agendar para setembro. Logo, a gente já está começando. Pode chamar. Aliás, A gente já está começando. Quando tecnologia, quando essa era digital, ninguém nem conhecia, a Roberta já estava nesse universo, já estava trabalhando nesse universo. É sério. Isso. Isso é bom, sabe por quê, Kelly? A proposta aqui do Que Tal, do Quinta no Que Tal, é a gente justamente discutir aquelas coisas que possam fazer alguma diferença, né, para as pessoas que estão assistindo a gente. Sustentabilidade é a nossa ideia de sustentabilidade. Sim, Né? sim. Ou seja, sustentabilidade no sentido de trazer o bem-estar e a vivência plena, digamos assim, de cidadania. Não é à toa que a gente hoje está discutindo conversando, né, a realidade sobre a questão do ensino remoto. E a coisa rendeu, né? Já está dando 6 horas. Eu acho que a gente vai ter aí no máximo mais uns 2 minutinhos. E que bom que está rendendo. Né? Eu vou deixar para você fazer aí, ou então eu vou dar o print aqui no computador que eu estou acompanhando. Ô, Kelly, que bom que você aceitou o convite. A gente vai ter, né, vai ter que ser interrompido, né? Mas que bom que você aceitou o convite. Não, aí é de cabresto. Pois é. E nem eu posso negar um convite seu, né? Né? Olha lá o Escas. Oh! Bom. Aquele mestrado que você fez e aquele jogo foi fantástico. Foi fantástico. A gente pensar em formas, inclusive, de reproduzir, né? Eu já falei, você fugiu. Não fugi não, moço, fugi não. Então, assim, eu ir para o projeto do mestrado, né, com toda uma perspectiva pedagógica, educacional, foi totalmente fora da curva. Ainda mais dentro de um instituto de pesquisa ecológica pesada, raiz, né? Não, falar de educação, de base pedagógica, sim, com a questão ambiental, de meio ambiente, sim, de epidemiologia, sim. Né? Então, foi muito bom. E foi um desafio para você, foi um desafio para mim também, tá naquela coorientação, né? E a gente pensar nessas coisas. A gente vai começar a encerrar, né? Porque daqui a pouco ele sobe os 20 segundos aqui e a gente coisa. Que bom ter você estar por aqui. Novamente, reiterando ao pessoal que siga o perfil. Né? Toda semana a gente está utilizando temas agora e publicando todos os dias conteúdos de interesse da sustentabilidade. Tá? Na semana que vem, a gente vai falar sobre justiça restaurativa. É uma pessoa muito, muito querida, né, que é Janine Matos, que é juíza de direito e ela tem trabalhado muito com isso, justiça restaurativa, círculos de paz, né, tem uma experiência fantástica e a gente tem tido aí também a ajuda da intermediação do pessoal aí da OAB de Itabuna, da Comissão de Direito Sistêmico, que inclusive vai ter a live na outra semana sobre direito sistêmico. Nós temos aí 25 segundos, Kelly. Ó. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Guilhermes, Giga, muito obrigada, meu irmão, né, pelo convite. Você sabe que eu te amo. Também te amo muito. Obrigada por tudo. Precisando, estamos juntos para poder, né, fazer nossos trabalhos, promovendo a cidadania. Né, vamos pensar